Pessoal que tá chegando agora, deixa eu só sinalizar vocês aqui, que tá todo mundo mutado até então. A gente tá só esperando mais um pessoal chegar e a gente já começa, tá? Daqui uns 2, 3 minutinhos já inicio já. Até pra gente respeitar quem já chegou no horário aí. Daqui uns 1 minutinho, 2 minutinhos eu já inicio já. Puxar a pauta e aí a gente libera o microfone de todo mundo depois pra gente poder discutir em conjunto, enfim, o tema que a gente trouxe aqui para essa mesa de conselho. Fechou? Só vamos esperar um pouquinho mais a galera chegar aí. E tem gente chegando, tem gente entrando pra caramba. Bom, vamos embora. Vamos começar. A gente já tem aí 15 pessoas. Até para quem respeitar quem chegou 10h55, 10h58. Vamos lá. Gente, obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Por vocês estarem aqui hoje na mesa de conselho. Todo mundo foi convidado para estar aqui hoje. O João é o moderador aqui que está liberando o pessoal. João, você vai liberando aí o pessoal para mim, por gentileza. Tá todo mundo com o microfone silenciado. Daqui a pouco a gente vai liberar para vocês conseguirem falar. Qual que é o intuito aqui dessa call, dessa mesa, tá? Primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês por estarem aqui hoje. Mais ou menos demora 1 hora, até meio-dia a gente já encerra isso aqui, esse papo. Qual que é o intuito? Até porque esse aqui é o primeiro encontro da mesa de conselho, eu quero que vocês entendam por que a gente criou isso aqui. Cara, em 1 minuto eu vou explicar mais ou menos para vocês o porquê que é a RR Club e o que é a mesa de conselho em si, né? Cara, aqui no Brasil, vocês sabem, conteúdo para SaaS aqui no Brasil não é algo que a gente vê em qualquer evento. Geralmente os eventos que a gente tem aqui é muito genérico. Quem tem SaaS, quem é do mercado de tecnologia, sabe? Você senta do lado, às vezes, de um cara de serviço, de varejo, o cara tá falando de lançar um novo galpão e você tá, cara, não sei se eu preciso de um novo galpão, eu acho que eu preciso focar em minha receita recorrente aqui, mensal, anual, seja o que for, do seu modelo de negócio, ou até mesmo seja pay-per-use, você não está no mesmo modelo de negócio daquele cara, então são eventos e conteúdos muito genéricos que a gente tem aqui no Brasil. A gente percebeu que a gente precisava levar o conteúdo no mercado, elevar essa discussão, a gente conseguir debater assuntos mais estratégicos, mais técnicos. Geralmente já cheguei, cara, já falei com muito founder executivo de SaaS. O melhor amigo, às vezes, da galera é o ChatGPT, que você fica ali, pô, discutindo estratégia e tudo mais, e falando, ó, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Só que o ChatGPT, às vezes, ele vai pegar conteúdo de massa, não vai pegar uma experiência única, uma experiência específica. Surge a RR Club para a gente poder se conectar. O intuito disso aqui não é cobrar nada, não é monetizar em cima de nada, é só elevar o conteúdo no mercado. A gente trabalha com fundadores, executivos de SaaS, então a gente sabe que, às vezes, quando a gente está falando de aumento de receita, principalmente para SaaS, aqui no Brasil a gente não tem conteúdo tão técnico. Então o intuito também é a gente educar o mercado como um todo e a gente poder trazer insights estratégicos. Dentro da RR Club a gente vai estar dividido em 3 blocos, vamos dizer assim. A gente tem a mesa de conselho, que aqui vai ser um papo. Literalmente uma roda de conversa, onde a gente debate em conjunto. Então, o ideal é a maior parte das pessoas poderem falar, trocar insights, ideias, conteúdos, trazer sua opinião sobre o tema, por mais que, pô, às vezes, o meu SaaS não é PLG, mas eu acho que se fosse feito dessa maneira, daria melhor. Ou o meu SaaS é PLG e estou enfrentando uma dificuldade. Então, o intuito aqui é a gente poder trazer esses insights. Eu vou trazer alguns slides aqui, tanto com dados de pesquisas, algumas provocações, experiências que a gente tem aqui dentro da PEN. Para quem não sabe, a PEN é uma empresa que a gente tem fora da comunidade da RR Club, que é marketing para SaaS, então a gente opera mais de 100 SaaS lá dentro, já operou mais de 150, 180 SaaS, então a gente tem uma experiência empírica para compartilhar aqui em conjunto, e eu já falei com muito dono, muito executivo de SaaS, e eu posso compartilhar insights também aqui junto com vocês, beleza? Quem não está ainda no grupo de WhatsApp, tem o QR Code aqui em cima para vocês poderem também participar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente trazer o primeiro slide. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, João? Tá vendo, né? Tá tudo tranquilo? Fechou. Maravilha, gente. Vamos lá. Primeira regra aqui do nosso bate-papo, tá, gente? Eu gosto de deixar bem claro. A mesa de conselho não é um lugar para pitch de vendas. Então a gente vai liberar o microfone de todo mundo ali daqui a pouco. Obviamente você pode falar do que é o seu modelo de negócio, do que é o seu SaaS, mas ele não é um lugar para você fazer a sua venda aqui para os empreendedores que estão aqui. É literalmente um local para a gente debater e discutir e conseguir elevar a régua de conteúdo. Então todas as opiniões que vocês puderem trazer sobre esse conteúdo vai ajudar muito. Vamos deixar o pitch de vendas em casa, fechou? Bom, o tema da mesa de conselho de hoje, então imagino que a gente está sentado numa mesa aqui, é PLG funciona no Brasil ou é uma ilusão?
o limite do autoatendimento versus vendas enterprise. Então, PLG, Product-Led Growth, aquele modelo de venda onde o produto ele cresce, ele é maior do que, por exemplo, às vezes marketing ou vendas, né? A gente prioriza esse modelo de crescimento e geralmente está muito ligado a vendas de autoatendimento e self-checkout. Então imagina que você entra numa landing page, clicou, já entrou direto, já comprou o produto ali. Seja uma landing page para mídia paga, seja para SEO, seja o que for. Vendas autoatendimento. Será que no Brasil funciona ou é uma ilusão, tá? A primeira coisa que eu quero trazer é uma provocação aqui para vocês, e aí eu gostaria de escutar a opinião de vocês também como um todo. O Brasil é um país de vendas ou um país de autoatendimento? Se até no B2C brasileiro a gente ainda empaca em call center, por exemplo, boleto, como que a gente espera o B2B SaaS, o PLG, escale sozinho, tá? Uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é muito legal aqui, quando a gente fala B2B no Brasil, a gente está falando de 10 milhões de MEI, 8 milhões de PME, pequenas e médias empresas. Aí a gente tem o middle marketing, que é até meio bi de faturamento, ou seja, a gente tem 1 milhão de empresas no middle marketing, e enterprise é bem menos. Então, por mais que a gente está falando de B2B no Brasil, a massa mesmo, a massa total é MEI 10 milhões e PME 8 milhões. Eu tenho esse dado aqui no próximo slide, tá? Então, ou seja, a gente está falando de 18 milhões de pequenas e médias empresas na maior parte delas, tá? Então, por mais que cara, eu estou falando no B2B, eu estou falando com o empresário, ainda assim, é um pequeno e médio empresário, se não micro, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala B2B, a gente imagina já vendas para empresas maiores e tudo mais. Talvez isso seria um enterprise, que é bem menor. Aí é outros canais de venda, outro tipo de venda. Então, assim, a gente tem que imaginar que o PLG no Brasil é para grande massa. Uma pergunta que eu queria trazer aqui para vocês, aí, João, se você puder liberar o mic de todo mundo aí, quem quiser falar, vocês podem desmutar o microfone e falar. Alguém aqui já tentou uma estratégia PLG aqui no Brasil? Funcionou, não funcionou? Está testando ainda hoje em dia? Self-checkout, entra lá, tem algum produto PLG em específico? Se vocês quiserem levantar a mão ou desmutar. Posso começar então? Pode, Sheldon, pode sim, claro. Sou conhecido por sempre começar. Mas vamos lá. Eu estou no início aqui, realmente, tô com 2 softwares educacionais, eu sou da área de educação. Uhum. Então, um focado em B2B, o outro B2B e B2C. E estou no momento agora de começar a buscar esse PLG. A gente está começando agora um processo de marketing mais forte, de landing page mesmo, para a pessoa entrar e já comprar e tentar ver se torna uma venda orgânica mesmo, de as escolas se comunicando e falando que o produto é bom. Então, estou ainda num processo, eu não posso afirmar se vai dar certo ou não, espero que sim, mas estou testando esse mercado e entendendo como ele vai funcionar. Tá, legal. Mais alguém quer compartilhar alguma experiência em particular? Sim, bom dia, aqui é Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Eu tenho uma ferramenta SaaS para corretores de seguros e inicialmente a gente tinha 2 planos, né, que necessitavam ter implantação e tal, então que não dá para fazer uma venda PLG, né? Mas aí a gente agora lançou um plano novo, tem cerca de um mês, e a gente está começando essa iniciativa efetiva com self-checkout, enfim, fazendo propaganda usando Instagram e tal, mas tudo, assim, para mim especificamente é novo e para a nossa operação também é bastante novo. Então, a gente já está começando a ter aí algum fluxozinho, mas ainda modesto, né, de pessoas aí entrando, clicando nas nossas propagandas no Instagram e tal, e fazendo a jornada direto para a nossa landing page e comprando o produto direto no nosso checkout, né, no self-checkout. Agora tem desafio, né, porque, enfim, a gente inicialmente botou o meio de pagamento só o cartão de crédito, aí já está entendendo que tem que ir para outros meios de pagamento, tipo Pix, recorrente e tal. Então, enfim, estamos aprendendo. Tá, legal. Mais alguém quer compartilhar a experiência aqui? Estou nesse momento também, o Sheldon, fechou. Maravilha. Aqui dentro da Pen, a gente testou, já trabalhou com diversos softwares PLG, a maior parte deles MLG, Market Led Growth, que é quando o marketing ele gera a maior parte da demanda e ainda fala com o time de vendas, é quase que um modelo híbrido. Então, a gente tem o produto ali que ele é muito forte, mas também tem que falar com o time comercial e o marketing faz o trabalho dele de gerar esse lead.
que eu gosto muito do modelo híbrido, que a gente vai até entrar aqui nesses assuntos. Mas que bom que vocês compartilharam a experiência de vocês, são experiências novas, né? Vocês não têm tantos dados ainda para compartilhar aqui com a gente. Depois eu nos próximos slides eu vou pedir para o Lucas, que é um dos nossos gestores de projeto aqui dentro, porque ele já tocou alguns projetos PLG aqui dentro, onde ele consegue compartilhar algumas experiências para vocês, inclusive que estão começando no PLG, para vocês já terem mais ou menos noção do que vocês podem esperar também para o futuro, tá? Eu trouxe um dado aqui que é bem legal, até para a gente poder refletir um pouco, tá? A gente tem uma baixa penetração de SaaS dentro de pequenas e médias empresas dentro do Brasil. Então, se a gente pega, tem uma pesquisa do Leadster, inclusive, foi citado na Exame, mas a pesquisa é do Leadster, apenas 5% das mais de 8 milhões de pequenas e médias empresas que a gente tem brasileira usam algumas soluções SaaS. Então, assim, a gente tem que entender que o mercado de SaaS para os próximos 5 anos, a tendência é crescer muito, mas a adoção ainda é muito baixa, tá? O brasileiro, como um todo, porque o Brasil é a massa mesmo, ele não é muito de utilização de tecnologia ainda dentro do negócio dele. Então, a adoção ainda é muito baixa. A gente tem barreira cultural muito alta e estrutural também. Então, tem toda essa questão de cartão, de confiança, de, pô, tenho que negociar com um humano, tenho que falar com um humano ali. A pergunta que eu trago e provocação é, se só 5% das pequenas e médias empresas usam SaaS, dá para a gente acreditar que o PLG puro funciona no Brasil? Ou ainda o caminho é a gente ter algum time comercial falando com essas pessoas? Inclusive, vocês que estão testando PLG ou já tem PLG aí, vocês estão também utilizando algum humano ligando, fazendo contato com essa pessoa, ou só PLG puro? Então, muitas vezes, quando esse lead cai aqui para a gente, por vezes a gente tem que dar uma administrada nele, né? Quer dizer, pegar ele na mão, enfim, mostrar um pouco como é que funciona a solução e tal. Então, ainda não está um negócio 100% puro, não, assim, de o lead entrar, já ir direto para o link e fazer a contratação, entendeu? Então, a gente está sentindo isso também, né? Quer dizer, que precisa pegar um pouco na mão do lead e levar ele para fazer a jornada toda até o fim, né? Sheldon? Rafael, acho o nome dele. Acho que seu microfone está para cima, Sheldon, se você conseguir baixar. É Guilherme. Meu nome é Guilherme. Tá. Guilherme, eu entendo o meu mercado igual ao seu. Precisa ainda ter esse momento do time de vendas entrar em contato, conversar, tirar dúvidas, apresentar um pouquinho melhor o produto. Em escola, em especial, é muito complexo a escola adotar um produto só comprando ali pela landing page, sabe? Tá todo o impacto no dia a dia da escola, no pedagógico, então estou vivendo a mesma coisa que o Guilherme, é híbrido, né? As duas coisas, não dá para esperar que vai cair o lead, o cara vai entrar na landing page e vai fazer a contratação sozinho. Tá. Então, isso é muito bom, eu gosto desse modelo híbrido, onde o time comercial entra com esse cara, porque vocês conseguem ter o tete-a-tete com essa escola, por exemplo, com o perfil ideal de cliente de vocês. Então, vocês conseguem entender, ligar para esse cara e falar o que você não entendeu e o que você entendeu pela nossa landing page, você pega o feedback no tete-a-tete ali com o cliente mesmo, entender o que ele está precisando. A gente chama isso de trial assistido, né, pelo time de vendas. Então, o cara ele inicia o trial, não sei se vocês estão fazendo via trial ou via freemium. Inclusive, já é o próximo slide que eu trago aqui para vocês. Tem uma pesquisa da OpenView Partners que eles trazem só sobre PLG, foi em 2024, empresas com modelo freemium, ou seja, freemium, para quem não sabe, é aquele plano que você tem que é gratuito e ele fica durante muito tempo lá gratuito, você não para ele nunca. Eles convertem apenas 1 a 2% dos usuários, então muito difícil dos usuários se converterem. Ele entrou no freemium, cara, principalmente o brasileiro, tá? O brasileiro é o clássico, né? De graça tem injeção na testa. Então, assim, ele entrou lá, a chance desse cara entrar, principalmente se você tiver em tráfego pago, que a galera que clica lá é tipo assim, qualquer um tá clicando, a chance dele entrar e a taxa de conversão ser muito baixa é gigantesca, tá? Contra 30% no modelo assistido. O que é o modelo assistido? O cara entra num trial, o trial ele tem tempo para se limitar. Eu gosto de dizer que aqui no Brasil, principalmente para quem usa trial, eu não gosto de deixar um trial muito alto. Os trials que mais funcionam no Brasil, dentro dos pesquisas que a gente faz, dentro de Conta Azul, de RD Station, seja o que for, cara, no máximo 3, 7, 15 dias úteis, depende da curva de compra, depende de como que é seu produto, tá, gente? Então depende de muita coisa ali. Porque às vezes tem produto que o cara utiliza a cada uma semana, tem produto que o cara utiliza diário, então você consegue às vezes fazer 3 dias, para fazer 7, fazer 15. Mas o trial mais curto, ele é melhor. De novo, eu acredito que o PLG puro sustentável aqui no Brasil é onde a gente tem uma dificuldade maior. O modelo híbrido é o caminho mais viável.
O que eu gostaria de trazer de provocação aqui para vocês? Até onde o self-checkout escala antes de precisar de um time de vendas, né? Qual que é o ponto de virada ali, aonde a gente tem que entender, pô, será que aqui eu boto um self-checkout ou não? Ticket médio de 300 a R$ 1.000, dá para viver só de self-checkout ou precisa colocar um time de vendas ali no meio? Quem quiser compartilhar experiências, sei que o Lucas aqui da PEN poderia compartilhar algumas experiências de alguns projetos PLG e MLG que ele tocou. Inclusive o Rafael da Atrio, que está aqui também, está tocando agora mais MLG, né? Onde o pessoal fala com o time de vendas especificamente. E quem toca o projeto dele, se não me engano, é o Lucas aqui dentro da PEN, que eu acho que pode compartilhar alguns insights para a gente também. Fala, turma, tudo bem? Antes eu vou ver se não tem ninguém antes de mim que queira compartilhar alguma coisa aí sobre essa provocação que foi feita. Caso não tenha ninguém, eu compartilho alguns insights aqui, até de projetos que a gente vai tocando, e a gente consegue sentir um pouco do feeling do mercado, né? Mas eu vou deixar aberto aí um pouquinho para ver se alguém se dispõe a falar. Eu não sei se a pergunta talvez fosse o contrário, né? Porque assim, se a gente está levando em consideração que o mercado brasileiro não pratica muito a história do self-checkout, a pergunta é o contrário. Será que o negócio sobrevive com a venda assistida com um ticket médio entre 300 e R$ 1.000? Acho que a pergunta talvez seja essa, né? Ao contrário. Exatamente, Guilherme. O Gabriel que colocou para mim aqui, falar sobre um pouco do que a gente vem fazendo, né? Eu acho que no meu modelo de negócio hoje, a PLG não funciona pelo formato e ticket médio que a gente trabalha, né? Então a gente já tem um ticket médio tão baixo e o que vem funcionando bastante para nós aí é o marketing gerando demanda e a nossa venda ainda continua sendo consultiva. Nós tínhamos aí um processo de venda outbound, bem estabelecido, e hoje a gente vem trabalhando com o inbound junto para trabalhar mais o processo em si da demonstração do contato com o vendedor. No formato nosso hoje, ele acaba sendo todo utilizando o vendedor ali para a parte de persuasão, para a parte de guiar o nível de consciência de compra do próprio comprador ali, da clínica, no nosso caso, nós atendemos clínicas, e isso vem funcionando bem para mim. Só que, da mesma forma, nós gostaríamos de acelerar também esse processo para ter uma curva mais rápida ali na hora da venda. Mas, apesar de eu não concordar para o meu modelo de negócio hoje com trial, né, e nem freemium, mas, assim, são coisas, às vezes, que a gente quer reavaliar no futuro, e por isso que eu vim aqui hoje, também escutar o que o pessoal está comentando, o que está fazendo, assim, para sempre reconsiderar, porque talvez a realidade hoje não seja fazer um trial, mas num futuro breve pode ser. Então, são coisas, às vezes, que a gente tem que amadurecer como plataforma para fazer novos modelos. Você já testou PLG, Rafael? Já tentei fazer, não puro, né? Não puro, fazendo mesmo com o próprio time de vendas aqui, fazendo em prospecção ativa mesmo, isso eu já testei, fazendo o modelo trial. E, assim, só me deu dor de cabeça, no final das contas, não consegui elevar o nível de consciência do comprador, mesmo ele olhando a ferramenta. E aí o que começou a funcionar para mim, não tem o trial e você já entra direto como cliente. E você tem direito de cancelamento a hora que você quiser. Então, isso aí começou a funcionar nesse formato, mas nunca fiz uma estratégia aí dele fazer self-service, né? Legal. Por isso que eu acho que a landing page aqui no Brasil, independente do canal que você esteja usando, tá? Ela ainda é tão importante, tá, pessoal? Porque o pessoal fala, cara, a landing page, uma fricção a mais e tudo mais. A landing page é uma etapa de educação no funil que você está trabalhando gigantesca. Por exemplo, um dos funis mais errados é esse que você manda direto para o WhatsApp ali. A pessoa clica no anúncio dentro da meta, do Instagram e vai direto para o WhatsApp. O mercado brasileiro, muitas das vezes, nem sabe o que é SaaS e não sabe do que se trata ainda essa plataforma. Então, a chance de você trazer um lead desqualificadíssimo, o Lucas consegue falar até melhor dessa experiência, porque ele vive isso no dia a dia, é muito grande, porque esse cara ele não sabe ainda do que se trata essa plataforma, do que é essa gestão, então é algo, um público ainda muito, tem um vendedor nosso que ele fala assim, o brasileiro ele não lê e quando ele lê ele interpreta errado, então a chance de ele entrar e não saber o que está acontecendo é muito grande mesmo. E aí, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, na tua visão, então,
Quer dizer, se eu faço a propaganda lá no Instagram, etc e tal, para pegar os leads, naquela história dele clicar para poder saber mais, etc e tal, você acha que tem que jogar ele primeiro na landing page e para depois, eventualmente, ele clicar lá e buscar saber mais sobre o produto? Buscar ir para o checkout, eventualmente. Ou eventualmente... Porque, assim, eu tenho... O meu modelo é meio que eu faço essa propaganda no Instagram e tal, o cara, quando clica lá, eventualmente eu jogo ele ou num Google Forms da vida, ou no WhatsApp, e ele lá, uma IA trata ele, etc e tal, e eu jogo ele numa landing page para ele conhecer e eventualmente contratar o produto, né? Também com um trial de 7 dias aí, para ele contratar o produto. Então, eu não sei, talvez, qual seria o melhor modelo nessa história aí. Tá. Quando a gente tem histórico de SaaS, quando a gente está falando de mídia paga, né, como um todo, que é um público frio, como funcionam os algoritmos de mídia das plataformas, Google, Meta, LinkedIn, seja o que for. Quando você manda esse cara direto para um WhatsApp, mais que você tenha uma inteligência artificial qualificando esse cara, esse primeiro clique dele mandou um sinal para a plataforma que, assim, a plataforma falou, fiz um bom trabalho, né, eu gerei um clique. E muitas das vezes, em 30, 40 segundos de anúncio, e o ideal é o anúncio ser menor, não adianta a gente fazer um anúncio de 1 minuto e meio, porque demora muito, as pessoas elas estão ali consumindo entretenimento nessas plataformas, então ela quer algo rápido. Num anúncio de 30 segundos, você não consegue descrever totalmente o que é o software. E esse clique, às vezes, muitas das vezes, ele vem um clique desqualificado. Quando você manda essa conversão de volta para a plataforma, você mandou, é esse público que eu quero. E às vezes é uma idosa, é um velhinho, é uma criança, que acaba acontecendo muito. Criança que está com o celular do pai e tudo mais. Quando você tem uma landing page no meio e você tem um formulário, seja o que for, um clique na landing page, você já tem uma etapa a mais de fricção. Eu entendo que o nosso trabalho como marqueteiro, como C-Level, como founder, é reduzir essa fricção entre o clique e a conversão, né? Pô, o cara clicou e teve a venda. Nosso trabalho é reduzir essa fricção. Mas às vezes é importante a gente ter essa fricção no meio para a gente qualificar também o lead. Então a gente tem que ter o meio termo em o quanto de fricção que eu coloco para eu ter uma qualificação melhor, mas também não tanta fricção assim para eu acabar não perdendo o meu cara que é ideal. Então tem gente que bota formulário de 15 etapas, e tem gente que não bota formulário nenhum, clicou no WhatsApp e vai lá. Então, nenhum dos dois extremos. É o ideal você entender qual que é o meio termo ali. Cara, o quanto de fricção eu coloco, porque você tem que medir. Tem gente que quer muito volume e não quer qualificação nenhuma. Em SaaS de PLG, ticket médio baixo, geralmente é esse tipo de persona. E tem gente que quer mais qualificação e baixo volume. A gente já enfrentou isso, por exemplo, até na Atro, com o projeto da Atro específico. Tinha vez que a gente tinha muito volume e baixa qualificação. Então, tem vez que a gente tem mais qualificação e menos volume. Então, é hora da gente entender qual que é a melhor oferta, o melhor pitch para a gente fazer para determinado segmento específico, tá? Então, o melhor funil de todos que a gente percebe aqui dentro é quando tem uma landing page no meio, educando esse cara, não é nem qualificando. A landing page ela também serve para qualificar, mas hoje em dia o chatbot também qualifica. Né? Não que o chatbot também não eduque, hoje em dia ele também educa, mas na landing page com imagens, com algo mais tangível e principalmente com o poder de rastreamento que a gente tem ainda dentro dos algoritmos de mídia, a landing page ainda é algo muito importante dentro do funil. Isso está mudando muito, mas ainda é algo importante que a gente vê que é um dos melhores funis quando a gente fala não só de MLG, quanto PLG também. Tá? PLG principalmente, tá? Quanto mais informação você botar numa página e tudo mais para funis PLG, eles funcionam mais. Mas é muito mais difícil, tá, gente? Assim, na nossa visão, PLG no Brasil, principalmente dependendo do software que você tá, imagina, a RD Station, há 12 anos atrás era um CRM, ninguém sabia o que era CRM. Olha o trabalho de educação que a RD Station tem que fazer nesse mercado. Então, assim, na minha opinião, eu acredito que o PLG é possível no Brasil. Eu só acho que vai ser muito, muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. É um trabalho de educação gigante. A RD Station faz eventos, por exemplo, o RD Summit, e eles trazem, sei lá, o MC Daniel no evento. O que o MC Daniel tem a ver com CRM? Nada. Mas eles trazem um público totalmente aberto e lá no evento eles falam, vocês sabem o que é um CRM? E aí começa a educar o mercado, entendeu? Então é um trabalho de educação muito grande que tem que fazer quem está operando hoje com PLG, sabe? É canais a muito a longo prazo. SEO, evento, comunidade, erguer a régua do mercado para o mercado conseguir entender do que você está querendo trazer ali, tá? Vamos lá? Eu tenho uma pergunta aqui justamente disso, até para o pessoal, se alguém tiver conhecimento para responder aqui. Vocês vê como o PLG como uma solução de prateleira barata? Ou vocês vê que é possível fazer em outros tickets, né? Nesse sentido. Porque, assim, o que me parece, assim, ou você vai fazer
uma esteira de produtos, que ele vai entrar com um produto muito baixinho ali, um produto muito simples, que pagando muito pouco, e aí você tem que fazer a conta se o atendimento teu que você vai prestar, o produto que você vai entregar, vai ser necessário para pagar a conta, e pensando em upsell, assim, a minha visão do PLG é isso, né? Que eu não consigo melhorar o ticket dele ali, e eu vou ter que fazer produtos de entrada. Mas eu queria escutar de vocês aí também, o que vocês já vêm pensando. O pessoal que quiser responder, se quiser levantar a mão também para responder, é melhor, que aí a gente cria uma fila aqui, tá? Fala, galera, vou dar uma opinião aqui, tá? Nós viemos aí do ramo de desenvolvimento de software e trabalhamos com software praticamente 12 anos, né? E dentro dessa jornada a gente já passou por diversas formas de vendas e funil, né? E agora nessa colocação aí que o nosso amigo colocou, acho que tem uma outra variável que ainda não foi discutida, que é a complexidade do que nós estamos falando quando a gente fala do SaaS, né? Porque vou dar um exemplo, sistema de gestão. Sistema de gestão, eu vejo que hoje é impossível de fazer o que a gente está falando aqui, porque esse cara vai virar um churn depois, né? Então, não adianta facilitar tanto a entrada desse cara lá na ponta, porque depois ele não vai ter embasamento suficiente, não vai conseguir se virar com tantos recursos que o software tem e ele vai cancelar. Então, a empresa perdeu tempo lá, tempo, dinheiro, marketing, para facilitar a entrada, e só vai ter problema, e ainda o cara vai queimar a empresa porque vai dizer que o software não funciona, né? E o problema não necessariamente é a tecnologia, que talvez o ponto está na filtragem lá na frente, né? Então, quando tu fala ali na questão de ticket mais baratos, o que eu vejo? Não adianta facilitar tanto a porta de entrada para depois só ter gargalo de churn, né? Nos casos que a gente tinha, e o que é meio padrão no mercado de cancelamento, é de 3 a 5% de cancelamento. Mas a gente já pegou casos que a empresa tinha 15% de churn no SaaS. Então, é muita coisa, né? Acho que tem que avaliar a complexidade da solução que está sendo vendida, porque a gente sabe que o público que está comprando os nossos softwares, nossos SaaS, eles não são tão instruídos, digamos assim, talvez não seja essa a melhor palavra para usar, né? Mas aí que tá, ele consegue, quando ele entra dentro do sistema, se virar, já parte desde a primeira pergunta aí se deveria ter, talvez, um trial ou não para esse cara. Não adianta ter o trial e largar para o cara e ele não conseguir configurar ou usar a plataforma ali dentro, né? Não vai chegar, não vai converter ele de jeito nenhum, entende? Então, acho que é mais ou menos isso, a complexidade da solução que a gente está falando. Isso é super importante, Rafael, assim, um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Quando você menciona essa história dos custos, a gente iniciou com um plano, né? Que a nossa solução é meio única, assim, e aí começamos com um plano SaaS, assim, com um custo mais ou menos de uns 3 mil e poucos reais para implantar e mais ou menos uns 2 mil e poucos reais por mês mínimo de custo para o cara pagar de mensalidade. E a gente lançou, como eu disse, há cerca de um mês atrás, um outro produto com menos funcionalidade do que esse, mais simples, e estamos cobrando aí cerca de 300 reais por mês, sem implantação e sem nada, para poder trazer esse cara para dentro, né? Usar a ferramenta e, eventualmente, depois migrar ele para os outros produtos mais caros, né? Então, a gente meio que está adotando essa estratégia para também gerar lead quente para os produtos um pouco mais caros, né? Enfim, então, a gente está um pouco tentando esse caminho aí. Por isso até que a minha observação, porque está exatamente aqui, o meu ticket para esses produtinhos mais baratos é a coisa de 300 reais, né? Aí a minha pergunta é exatamente essa: será que eu consigo, de fato, usar o PLG para escalar isso aí? Ou eu vou ter o custo e na experiência de vocês faz sentido ter o custo para poder escalar, tendo um ticket médio de 300 reais, entendeu? Então, esse é um pouco do questionamento que eu faço aqui. Sabe? Eu acho que não tem problema quando a gente está falando de esteira de produtos, igual o Rafael falou. Cara, eu tenho um produto aqui, e isso aí os maiores SaaS fazem, tá? Se a gente vai pegar aí, por exemplo, Slack, Notion, Zoom, a própria RD aqui no Brasil, Conta Azul, todos eles têm um produto PLG inicial e depois eles começam a ir para o Enterprise. Então não tem problema. Só que assim, eles começaram a maturar isso depois de um certo tamanho de negócio, entendeu? Então a questão é, será que eu no early stage ali, começando, às vezes validação de MVP, vale a pena eu já começar, e dependendo da complexidade do produto, eu já começar puro PLG, e dependendo do tamanho do caixa que você tem,
Você vai ter que torrar muito em marketing, porque PLG você precisa atingir uma massa de pessoas, geralmente o ticket médio é menor, tá? E o CAC tende a aumentar, tá, pessoal? Não só em mídia paga, que a Meta vai começar a repassar o imposto para a gente ano que vem, quanto no geral, porque tá todo mundo querendo investir no digital. Eu acho que a gente está numa era, não só em SaaS, mas como um todo, de uma era de tickets médios mais altos, onde você começa a entrar com serviço incluído, com outras coisas ali. Pode ter o produto PLG, mas como um produto de entrada. Não é ele que você vai monetizar o cliente. A gente tem que entender isso. Você tem que ter um produto onde vai te trazer lucro. Talvez ele vai ser a sua porta de entrada. Ele vai ser o seu CAC. Né? O que o cliente vai pagar, o que você vai pagar de mídia ali, você vai ter aquele investimento de retorno. Mas usar ele como a estratégia principal de monetização, eu acho muito difícil no momento que a gente está no Brasil. O Andrei que trouxe algo ali que, cara, é valiosíssimo. A gente sempre olha numa estrutura de arquitetura de receita. O que é arquitetura? Né? A ampulheta. De um lado a gente tem aquisição, do outro lado a gente tem monetização. Tudo está interligado, tá? Uma empresa é uma engrenagem. Se você atrai muita gente com um funil ali que tem baixa qualificação, a chance do seu churn aumentar aqui é gigante. Então, não é só pensar no curto prazo de, vou tentar trazer o máximo de gente para dentro. Você vai ter problema depois. Não adianta achar que não vai, porque vai. Então, assim, não é só vender por vender. Você tem que ter uma venda que você consiga monetizar esse cara e manter o LTV desse cara ao longo do tempo e monetizar mais em cima dele. Então, dependendo da qualificação do cliente que você traz, você já tem que ir pensando, cara, de uma maneira educada, né? E de uma maneira positiva para o cliente também. Porque a gente, como consumidor, quando a gente gosta, a gente compra mais. Então, como que eu consigo botar a mão mais no bolso desse cara? Entendeu? Como que eu consigo vender mais serviços para ele? Como que eu consigo vender um produto melhor para ele? E aí você consegue monetizar mais em cima do mesmo cliente. Esse pensamento de esteira de produtos que tanto o Rafael trouxe quanto o Andrei, que ali na qualificação do funil, isso é uma de suma importância para onde você for pensar de fazer uma estratégia de aquisição e de monetização do seu cliente, tá? Eu já vi modelos de MLG, onde tem, fala com o time de vendas, tudo mais, modelo híbrido, em 300 mil reais aí de ticket médio, funcionando super bem, tá? Super bem mesmo. Até 3, 4 mil reais de ticket médio funciona muito bem o híbrido. Eu acho que produtos de abaixo de 200 reais de ticket médio mensal começa a ser muito mais difícil de você ficar investindo e esse caixa voltar mais rápido. Vai voltar, mas talvez volte muito a longo prazo mesmo. Tá? Bom, próxima provocação. Vamos lá. Se você tivesse que escolher hoje, aí você pensar aí, né, no seu modelo de vendas, seu SaaS deveria ser 100% autoatendimento ou híbrido, PLG mais vendas. Eu optaria sempre pelo híbrido. A gente está montando um SaaS aqui dentro da PEN, está em etapa de MVP, validação ainda, mas a gente vai para o modelo de PLG e híbrido, né? PLG híbrido, no caso. Então, é um modelo de vendas, mas que também a gente traz ali um trial, um período que a pessoa consegue utilizar ali 3, 4 dias, mas assistido. Quem dá o trial para ele é o time de vendas. Esse é um modelo que funciona muito bem, inclusive. O cliente ele não precisa entrar no trial dentro da landing page. Você pode falar, solicite gratuitamente um trial dentro de um formulário e esse cara fala com o vendedor. Se o vendedor entender que esse cara ele é um possível ali para o produto, aí sim ele fornece o trial durante 3, 4 dias ali para aquele cliente. Tá? Alguém quer pontuar algum assunto, algum tópico sobre esse assunto? Fechou. Isso aqui é algo que dá para a gente trazer, que eu acho muito bacana. O free trial, ele gera venda sozinho ou só atrai leads para o time comercial? O PLG no Brasil, a estratégia de aquisição ou só de awareness? Novamente, eu acho que só vem confirmando, e essas provocações, ela confirma o que a gente vem discutindo aqui. O trial gratuito, ele é uma maneira de você atrair MQL, lead qualificado. Ele não é a maneira de você adquirir esse cliente na ponta. Então, se hoje você está tendo alguma dificuldade dentro de PLG em questão de aquisição, talvez esteja na hora de você olhar para ele como de monetização, talvez esteja na hora de você olhar para ele como um produto de aquisição de leads qualificados dentro do funil. Fechou? E aí, agora, a provocação final para a gente olhar para o futuro aqui, e eu acredito que isso aqui vai mudar muito, tá? Até o Rafael falou que entrou aqui mesmo para entender como é que está o mercado, e é bom a gente ter essas discussões. Como será os próximos 5 anos do mercado aqui no Brasil? O PLG vai decolar ou seguiremos refém dos times de vendas? Principalmente com a mudança de geração, né? Você olha isso pelos supermercados, onde tem autoatendimento e tem os caixas ali ainda, como a galera está se adaptando, até o mercado está no modelo híbrido, né? Que tem ali, quem quiser ir de maneira automática, quem quiser falar com o time de vendas tem o seu modelo também. Principalmente com a evolução da geração, a evolução de inteligência artificial, de internet, eu acredito que isso vai mudar muito para os próximos 5 anos, tá?
Eu acho que o brasileiro vai ser muito mais adepto à tecnologia, eu acho que os pequenos e médios negócios vai mudar muito ao longo do tempo, e eu acho que isso vai ajudar muito a gente a trabalhar funis mais onde o produto possa ser o core central. E, novamente, por mais que a gente está falando de B2B, o B2B no Brasil, a maior parte das pessoas, a maior parte dos empresários são empresários pequenos, de pequenas e médias empresas ou MEI. Então, é quase que o consumidor final. Não significa que esse cara ele tenha uma maturidade digital maior do que necessariamente o B2C ali. Ele ainda assim é uma pessoa que não tem uma maturidade digital tão grande. Fechou? Pontuações? Alguém quer descobrir o futuro? Eu acho que é uma pergunta, assim, bem provocadora, mas, assim, também depende do modelo de negócio que você está atuando, né? Onde você está inserido como meio. Se você for fazer produto para atingir essa massa aí de empreendedores aí, que o Gabriel trouxe no início, ele até concorda com o que você falou ali atrás, tá, Gabriel, sobre a nossa discussão anterior ali, que sobre o PLG, mas voltando aqui ao assunto, eu acho que assim, a gente está no advento de IA, né? Então, cara, se a gente conseguir potencializar esse tipo de solução dentro da nossa ferramenta, e junto com o que a gente está entregando para acelerar, eu imagino assim que a venda nunca, no meu modelo de negócio aqui, ela nunca vai deixar de ser consultiva, porque eu não consigo fazer um trial com o meu cliente, que vai ser meu lead, que vai ser cliente. Por quê? Porque é muito técnico o que eu preciso entregar para ele, e se ele não tem todas as informações, é pior ainda. Os trials que a gente fez trial assistido, totalmente, bem técnico, e não foi legal. Né? Então, assim, mas de fato, assim, onde você estiver atuando, eu acho que deve de potencializar sim, mas ainda eu acredito que o marketing gerando a demanda ali, né, o marketing led growth, é o que vai ser mais próximo da demanda atual, né? Claro que a gente vai ter que retransformar a forma de vendas, né? A IA eu acho que vai se inserir em todos os pontos da venda, então talvez o SDR hoje já é realidade, né? O pessoal já vem vendendo ferramentas de SDR com IA. Isso até é um assunto que a gente pode até discutir numa outra vez, né? Porque não vi nenhuma ferramenta funcionar bem ainda até hoje, da parte de IA, mas essa é a minha visão. Eu acho que vai funcionar, sim, para alguns segmentos, e outros segmentos vai continuar trabalhando ainda nessa qualificação. Pessoal, tudo bem? Sheldon tá na fila, você levantou a mão, quer falar tu primeiro, meu amigo? Não, é uma pergunta mesmo. Eu queria entender com o Gabriel, com alguém que está aí ouvindo. Eu estou nesse momento aqui de começar a escalar, né, as vendas, tudo, e eu queria entender sobre uma métrica, sabe? A métrica. Quais seriam as métricas mais críticas, mais fundamentais para avaliar se o PLG está realmente funcionando para mim? Seria adoção, seria churn, viralidade ou NRR? O que vocês veem como métrica principal? Eu acredito que no primeiro momento você tem que olhar para a venda, né? Eu acho que assim, o primeiro momento é olhar a venda, é conversão, entendeu? Óbvio que a gente está falando de monetização aqui, até o Andrei trouxe a questão do churn também, que é importante, só que assim, se você está no estágio inicial, né, é difícil você mensurar LTV, e assim, ao longo da venda, se você está testando PLG puro, eu indico dar toques no cliente. Então, pega o telefone desse cara, liga para esse cara, pergunta o porquê. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer, não ter medo do telefone, tá, gente? Não ter medo do telefone é uma coisa que, assim, a galera, principalmente SaaS aqui no Brasil, acredita, cara, não vou me atender e tudo mais. Fluxo de cadência, não tenha medo, o telefone ainda funciona muito bem, você reduz muito a curva de compra. No WhatsApp tem muito aquilo, espera o cara responder, volta, ele fez tal coisa, e demorou, e foi para lá, e foi para cá. A taxa de conversão em telefone, às vezes você vai fazer 10 ligações, o cara vai atender uma, mas essa uma ligação, ela valeu as 10 que você tomou a caixa postal, porque você vai trazer tanta informação daquele cara. Eu costumo dizer que, assim, aceitar um telefone hoje em dia é quase aceitar um pedido de casamento. Então, assim, pô, eu aceitei essa pessoa falar comigo, então vou aproveitar que eu tô nessa ligação com ela e vou tirar o máximo de informação possível daquele cara. Então, você botar uns touch points ao longo dessa jornada de compra do seu cliente, para você ligar para ele e perguntar assim, cara, o que você entendeu naquele anúncio que você viu?
que você entende? De onde você veio? Por que você clicou? Você está utilizando? O que você está achando? Pô, a sua experiência dentro da plataforma tá boa? Esses feedbacks, não é indicador isso, não é o indicador que você tem que olhar, mas esses feedbacks eles são valiosos, porque você já está entendendo ali no início quem que é esse cliente que está chegando. E aí, obviamente, tendo uma taxa de conversão alta de trial para venda, de freemium para venda, aí sim você começa a olhar a retenção desse cliente, se esse cliente que está chegando é um bom cliente, tá? Eu acho que uma coisa principal, assim, é você saber muito bem quem que é o seu perfil ideal de cliente, só que você só vai descobrir isso depois que eles estão dentro da sua plataforma, tá? Esse último slide aí, Biel. Pessoal, eu cheguei atrasado, estava em outra reunião, tem alguns que eu conheço aqui, outros não. Sou o Luiz, eu sou um dos executivos aqui dentro da PEN. Esse último slide que você colocou, Biel, lembrou, estava em contato com um cliente antes de ontem, do The Defender. Ele roda hoje, tem 2 produtos dele que ele roda nos Estados Unidos. E a gente estava batendo um papo muito legal. Ele falou, Luiz, PLG no Brasil vai ser uma consequência do tempo. Em 5 anos, eu acredito, isso pela experiência dele. Porque o estudo que ele fez é o seguinte, o público brasileiro, o Brasil, ele está, vamos colocar, de 5 a 10 anos atrasados em comparação aos Estados Unidos. Ele tem 2 produtos hoje nos Estados Unidos, onde o público trabalha um PLG, mas, tipo, tranquilo, não precisa de nada, não precisa nem de um time comercial dando um suporte ali, puxando esse cara e passando. Ele falou, tô começando a ver isso, vai ser uma educação maior. Até o Gabriel falou que tem um vendedor que fala do povo brasileiro que tem uma dificuldade, sim, na leitura e na interpretação, e é o que eu sempre falo. A gente tem que lembrar com quem que a gente trabalha. Tá? Vai ser um período de educação maior, talvez mais do que 5 anos, mas que eu estava batendo um papo com ele, ele tem muita experiência nesse mercado. Ele falou, cara, pelo que eu estou vendo, no fluxo, o que está acontecendo com IA, com tecnologia, a cabeça do brasileiro, o brasileiro está se abrindo mais para a tecnologia, ele diz, cara, acho que o PLG vai ser uma consequência ao longo dos anos aí. E nesse último slide eu até lembrei desse papo que eu estava batendo com ele. Eu acho que o americano ainda hoje, pelo menos hoje, complementando o que o Luiz falou, ainda tem uma cultura de autoatendimento, de um self-service ali, muito maior do que o brasileiro ainda. Claro que eu, como gestor de mídia, como gestor de projetos, eu tento não colocar outros fatores dentro dessa variável, como, por exemplo, poder de compra, a consciência de compra e a consciência do mercado em si. Hoje a gente sabe que até o B2B tem uma consciência mais baixa aqui no Brasil. E eu já toquei diversos projetos aqui para PLG, e a maior dificuldade em si, vou falar de uma das, eu coloco a correlação com o fechamento do CAC. Então, é muito difícil você conseguir ter um CAC saudável ali dentro, isso falando de mídia, né? Porque quando a gente gera mídia, jogando para não vou dizer uma LP que está com estrutura educacional, mas uma LP que tem um self-checkout ali, a gente acaba caindo muito no que o André ele falou, que é um funil mais aberto, onde vai ter uma entrada mais fácil ali do cliente, só que esse cara não vai se converter em uma receita tão longa. E a segunda dificuldade que eu vejo, também em projetos que a gente toca aqui, ainda é a maturidade de precificação dos produtos, né? Eu acho que quando não tem um estudo sobre a precificação do meu produto e eu me correlaciono ao meu concorrente, então, poxa, eu tenho um concorrente aqui que ele tá no mesmo mercado do que eu e o produto dele custa R$70 e eu vou entrar também com o meu produto a R$65. Eu vou entrar aqui abaixando a minha régua para dele. A gente não tem acesso ao DRE desse cara, a gente não tem acesso à finança desse cara, a gente não sabe como que está a saúde financeira desse cara. Eu acho que a precificação, ela ainda é algo muito atrelado à PLG aqui dentro. Eu acho que o ticket médio para esse tipo de estratégia não pode ultrapassar de R$200 a R$300, acima disso. É muito difícil a gente fechar essa conta, é muito difícil a gente conseguir escalar acima disso. E o fator predominante, aí já correlacionando a esse último slide, acredito também que daqui a 5 anos a gente vai ter uma consciência maior. O exemplo que o Gabriel deu, é um exemplo que eu tinha puxado com ele, a gente vê hoje o supermercado e vários outros setores ali que já tem uma autonomia maior, que você consegue se guiar, você consegue entrar, fazer sua compra e fechar a sua compra. As pessoas mais velhas permanecem ali no carrinho, indo ali no caixa, falando com a mocinha, conversando, contando uma história. Eu acho que a tendência geracional é a gente ter pessoas que vão evitar o contato mais humano, então, historicamente, elas vão começar a se guiar por algo mais fácil. Então, você pega o modelo Netflix hoje, que é compra, assisto, tem meu trial ali.
eu vou começar a ter isso muito mais replicável no futuro. A conscientização vai começar a se tornar maior e eu vou conseguir começar a olhar para uma escala maior. E aí eu acho que, não que o jogo muda, mas que o híbrido vai ficar muito mais forte ali. A presença de um onboard assistido, porque isso vai sempre reduzir o churn, porque a complexidade dos produtos sempre vão existir, mas a porta de entrada para um cara que quer fazer um PLG vai ficar mais baixa, porque o mercado em si vai estar mais consciente, vai estar mais autossustentável nesse quesito. É um pouco do que eu penso, como um cara que já tocou diversos projetos aqui dentro. É uma dificuldade hoje, então, para quem pensa em iniciar nesse estilo, eu adianto que há de se fazer um estudo muito complexo do seu produto para o mercado, ou seja, como que o seu produto é visto pelo mercado, o quanto de custo você tem com esse produto para saber o quanto você consegue precificar para deixar um cara sozinho se guiar ali, para que você não comece a ter um furo gigantesco e uma entrada de gotinha, e aí você consegue ter uma definição maior ali de escala, né? Eu acho que o que eu tenho para complementar sobre esse último slide é isso. Então, e assim, ó, Lucas, complementando um pouquinho o que você falou, eu acho que tudo também depende da persona que você está vendendo. Onde é que teu produto está inserido? Se você tiver uma persona que aceita, de fato, se auto comprar sozinha, se ela aceita usar a tua plataforma sem um onboard assistido, eu acho que funciona bem. E é uma coisa assim, e na tua fala eu lembrei de um software, de um SaaS brasileiro aqui, chamado Bling, não sei se vocês conhecem. O Bling, ele utiliza essa estratégia. É um software meio que de prateleira, e eles criaram uma esteira de produtos lá dentro para conseguir elevar o ticket médio dele, porque se ele entrar lá, acho que é R$39 ou R$89, o menor ticket dele é para você entrar e ter uma pequena gestãozinha financeira. E algumas estratégias que eles fizeram, que eu percebi, claro, obviamente, a gente não conhece o know-how deles e como que tá, como você falou, como que tá o DR dele, a gente não sabe também, mas assim, o que a gente percebe vendo no mercado, as estratégias de aquisições que eles fizeram, a lei de mídia paga é fazer parceria, muita parceria com o contador, com o escritório de contabilidade, o pessoal, como o ticket médio é baixo e o público dele é pequenas empresas, pelo que a gente percebe aqui, eles usaram essa estratégia de ir no contador, o contador recomendar, às vezes o contador nem está recebendo nada, ele está recomendando, viu, mas você não está usando nada, então pelo menos usa aquilo lá, que tem uma ferramenta que conecta com o público contábil, lá dentro da própria plataforma deles, tem a parte de acesso do contador lá, e isso eles fizeram uma leitura muito boa, só que assim, a gente não sabe como, de fato, tá a receita daquela empresa, se ela está, de fato, crescendo ou não, mas é um software bem conhecido e que tem uma notoriedade aí sobre PLG, né? Funciona bem. Lucas, desculpa pedir para você voltar só uma questão que eu estava anotando aqui, mas passou. Você falou algo referente a que tem um teto ali na venda de PLG, acho que você falou 200, 990, alguma coisa assim. Eu acredito, tá, Sheldon, que pelo menos hoje, no dia de hoje, 25/9/2025, no Brasil, a gente ainda não consiga trabalhar com tickets médios tão altos assim. Então, a estratégia de PLG, ela é viável, ela funciona, ela é algo que a gente consegue olhar com apreço e consegue trabalhar em cima, às vezes, até mesmo um contexto de projeção. Mas o ticket médio, no máximo para o PLG, na minha concepção, com base nos projetos que eu toquei, 200 a 300 já seria o limite, pensando em CAC, pensando em ROI também. Tá? E pensando em mídia. Claro que eu estou falando de canais tradicionais de mídia. A gente tem N maneira de fazer mídia para SaaS, o que o Rafael falou também é interessante. Então, às vezes, o meu produto, a minha persona, permite que eu consiga falar com o cara que é mais disposto a fazer uma venda direta, que até pela complexidade do meu produto, por exemplo. Mas se eu estou falando para um B2B, é muito difícil eu conseguir fazer com que esse cara caia no funil PLG e ele entre dentro do meu funil com um ticket médio muito alto. Ele vai querer ter acompanhamento, ele vai querer ter um onboard assistido, ele vai querer, durante esse período de trial, alguém ali auxiliando ele, porque a plataforma em si, pelo ticket médio, eu sempre correlaciono isso, ela vai ter uma complexidade maior, que a pessoa não vai conseguir se guiar. E aí cai de novo no que o Andrei falou, que é a frustração de eu ter uma entrada menos ríspida, esse cara não entende o meu produto, não entende o meu software, eu não consigo reter esse cara, não consigo fazer um upsell com esse cara, eu perco a receita desse cara, e às vezes eu investi 3, 4 mil para pagar esse cara, e esse cara não ficou esse tempo na minha casa, ele nem se pagou, né? Então aí eu saio muito na perda.
Por isso que eu delimito, não que a minha opinião seja correta, mas com base na minha experiência, de que trabalhar com PLG de 100, 150, até R$200, ainda assim é um ticket ok para a entrada e a gente consegue trabalhar diversas estratégias e a partir disso, talvez a monetização, o ROI em cima disso, o retorno, não seja mais tão satisfatório. Acho que o Gabriel ou o Luiz vai falar aí. Eu acho que assim, se você está começando um SaaS agora, ou sei lá, até mesmo que já tem um nível de receita, e é bootstrap, ou seja, o seu próprio investimento de capital investido, ou o próprio investimento da sua própria empresa, ou até mesmo que você tenha um investimento anjo, só que seja menor, não seja, pô, você captou milhões e milhões de funding, tem um livro que é muito bom que chama This is Marketing, do Seth Godin. Seth Godin, acho que se eu não me engano é o nome do autor. Ele fala sobre o mínimo mercado viável. Novamente, definição de CP. Tá? Então, assim, por que eu acho que, na minha opinião, SaaS B2B é um dos melhores modelos de negócio, tá? Primeiro, receita recorrente. Então, você tem receita recorrente. Segundo, você tem fluxo de caixa invertido. Então, o cliente paga, depois você tem custo, muito provavelmente. A não ser que você tenha custo de desenvolvimento do produto, mas é muito diferente de um varejo, de serviço, de qualquer coisa. E aí, por que eu falo SaaS B2B e não SaaS B2C? Porque o mercado é pequeno, principalmente se você nicha. Aí que venha. E assim, a gente poderia fazer uma roda de conversa só sobre nichar ou não nichar, né? Porque isso aí tem muito assunto. Mas assim, se o seu mercado, novamente, B2B são mais de 18 milhões de pequenas e médias empresas. Então, assim, o ideal, às vezes, se você nicha para um mercado que tem, sei lá, cara, 100 mil, 50 mil, 30 mil empresas, qual que é a sua estratégia com um mercado que, entre aspas, é pequeno comparado ao B2C? Monetizar essa própria base. Então, a sacada, se você está no mercado que ele é nichado, esteira de produtos. Não tem problema você ter um PLG, mas tenha uma esteira de produtos. Até o próprio Blink que o Rafael tocou ali, por mais que ele é o B2B geralzão mesmo, tipo assim, pô, pro MEI, para todo mundo que faz parceria com contabilidade, ele tem planos hoje, o Blink, de R$700 por mês já, que já começa a ser ali, para esse público, um ticket médio mais alto. Então, e assim, o Blink ele já tem uma história gigante, e assim, ele já está pensando em monetização, ainda assim, dentro da sua própria base. A mesma coisa é a RD. A RD é um dos CRMs que tem plano de 50, tem plano de 200, e tem plano de 600, tem plano de 2.000. Aí o marketing se estourou. Aí eles vão para quê? RD CRM, mais um produto para monetizar o cliente. Agora vem a parte de vendas. Aí o CRM já está dando demais. Aí agora vamos para conversas, aí chatbot com AI. Aí agora vamos para Sales Engagement, aí compra a Exact Sales. Então, ou seja, começa a monetizar a base de clientes que ele já tem, ela está pensando totalmente em monetização. Tá? Mas o começo dela foi, pô, vou usar um produto aqui, vou tentar educar o mercado sobre esse produto e vou começar a monetizar ele. Então, assim, se você está nichado, pensa em esteira de produtos, não tem problema você só depender de PLG, mas eu acho que PLG tem que ser uma porta de entrada para você conseguir monetizar ele na outra ponta. Ecossistema, exatamente isso, Nick. Exatamente isso. Exato. Luiz ia falar? Não, o que eu ia falar, o Lucas já começou e você complementou. Isso aí do PLG. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: software B2B. O que a gente faz? A gente supre a dor do nosso cliente hoje, que é uma empresa ou alguém. Se fosse B2C, é igual o Gabriel falou. Já é uma solução rápida, direta, então é mais fácil. O PLG, a minha visão que eu vejo do pessoal que alguns projetos que dão certo é uma isca de uma solução de uma solução, de uma dor que você vai suprir do teu cliente, de uma isca para você entendendo e encaixa nessa esteira de produtos. Porque você trazer clareza total de tudo que você faz, tudo que você supre para o teu cliente hoje dentro de um rápido e cai para o PLG, é bem mais difícil, bem mais complexo, e entra naquele negócio que o Andrei falou. Você abre a porta de entrada para ele vai entrar mais fácil, mas o nível de consciência dele do que realmente você faz e você está agregando, você não vai conseguir agregar tanto valor no que você está suprindo para ele, e logo ele vai dar churn. Mas é mais ou menos complementando o que o Andrei falou e junto com o Lucas. Essa experiência de self-checkout ou não, em atendimento automático ou não, é quase que o mesmo tema que dá para a gente trazer de novo uma roda de conversa só sobre isso, de SDR por humano ou SDR por EA, que é um tema muito delicado, né? Porque hoje a gente tem muito SaaS aí de SDR por EA. Eu postei ontem no meu LinkedIn, eu falei assim, SDR por humano ainda funciona, quem diz o contrário está vendendo chatbot. Então, assim, o que na minha opinião essa experiência de self-checkout é entender, será que o mercado ele está preparado para isso? O brasileiro ainda tem aquele tipo de pergunta que é do nada, que ele vai fazer uma pergunta que você nunca estava esperando e ele fez uma pergunta. Então, entender, cara,
Se ele faz uma pergunta dessa para o meu SDR por IA, ele não faria uma pergunta dessa quando ele estivesse numa landing page, na cabeça dele, cara, como que será que isso funciona? Se só você ali no tete a tete com o humano que você vai conseguir entender. E se seu ticket médio for baixo, para você botar um vendedor ali, a conta não vai fechar. O seu CAC vai começar a ficar muito alto. Então a estratégia é aumentar o ticket médio. E aí vai de dependência também de complexidade de cada produto. Por exemplo, eu vi um PLG esses dias, só que era SaaS B2C, que o nome é Terapeuta GPT. Né? Quem gosta muito de terapia, eu, por exemplo, faço terapia toda semana. Aí, pô, você vai lá uma vez por semana, né? Aí no meio da semana você quer falar com a sua terapeuta, você não tem a terapeuta ali. Aí ele fez um AI, né? Quase que um agente de AI, que é uma terapeuta que fica ali. A questão é, o mercado B2C está preparado para isso? Né? Então, será que ele vai ter uma adoção forte e tudo mais? Aí vem, cara, vou ter que falar com esse consumidor. Dependendo do caixa que você tem para gastar nisso, o cash burn que você tem, isso não vai ser saudável no longo prazo. Fechou? Alguém quer tirar alguma dúvida específica antes da gente encerrar? Que a gente tem 4 minutinhos aqui, ou não? A gente pode finalizar a conversa. Fechou. Maravilha. Gente, quem não está no grupo de WhatsApp, entra lá. A gente vai fazer mais rodas de conversa, trazer outros temas. Cara, a gente tem tema pra caramba para falar. Dá pra gente falar só sobre RevOps, como integrar marketing, vendas, customer success, seja o que for. Quem não está lá no grupo, entre. Foi um prazer receber vocês todos aqui. A gente vai ter mesas de conselho de 15 em 15 dias. Depois a gente vai criar, a gente pensa em fazer eventos presenciais também, eventualmente. Quem sabe a gente não sabe o maior evento de SaaS aí do Brasil, que a gente não tem nenhum evento hoje voltado para SaaS. Então o nosso intuito no futuro é reunir mais founders, é a gente fazer uma comunidade onde a gente se integra, todo mundo compartilha conteúdo e eleva a nossa discussão aqui no Brasil sobre SaaS. Quem sabe a gente chegar próximo aí do mercado americano, o nível de discussão. Fechou? Gente, obrigado, foi um prazer receber vocês aqui. Bom almoço para vocês aí, viu? Valeu. Valeu, galera. Tchau, valeu, obrigado, valeu. Tchau.